Então, este problema, vamos dizer, da imagem simbólica do cosmos, eu vi que a perda disso tinha causado uma infinidade de erros e monstruosidades intelectuais no mundo moderno. Se você acha realmente que tudo que existe no mundo é um conjunto de medições, de um lado, e do outro lado um conjunto de fantasias, né? Então as medições são subjetivas, as fantasias também são subjetivas, isso tudo é subjetivo. Então, isto seria uma confissão de total impotência cognitiva. Então, eu imagino a situação de angústia mal confessada, que é quase a totalidade dos profissionais da ciência, em qualquer área que esteja, sentem o tempo todo. E por que eles têm tanta necessidade? Porque é só assim que eles conseguem aliviar a sua angústia, o seu medo da incerteza. Quer dizer, veja, eu posso ter toda a incerteza do mundo, porque eu sou só uma pessoa humana. Eu não represento entidade nenhuma, eu não represento uma classe social, eu não pretendo ter autoridade professoral nenhuma, né? Eu não sou um representante da USP, ou da PUC, ou do Rego Parto, de Harvard. Então, eu sou apenas eu mesmo, mas eles não são eles mesmos. Eles são os seus cargos. Então, eles temem que, se eles confessarem a sua incerteza, eles estarão solapando as bases da entidade que eles representam. Então, esse aspecto, vamos dizer, de sociologia da filosofia é um negócio importante. Do que um sujeito vive? De onde sai o dinheiro dele? Quem lhe paga? No meu caso, vocês sabem quem me paga, são vocês. Eu não tenho satisfações a dar a ninguém mais neste mundo. Nem o Ministério da Educação, nem o Presidente da República, nem o Recoparta. A satisfação que eu dou é para os meus alunos. Eu prometi incentivar a sua inteligência mediante o trato de certos problemas. Eu estou fazendo isso e está funcionando. Vocês mesmos são testemunhas disso. Então, é a vocês que eu tenho que prestar satisfação e a mais ninguém. E estou prestando e ninguém está, como é que se diz, achando ruim. Né? O pessoal continua assistindo e tem cada vez mais alunos. É por isso também que eu não acredito muito no ensino institucional. Outro dia eu mencionei aqui que tudo na filosofia escolástica medieval ia bem até que fizeram o regulamento da Universidade de Paris. E aí o negócio começou a decair, e decaiu tanto que a partir daí a filosofia começou a se desenvolver fora da universidade. Quando fizeram no tempo de São Tomás de Aquino, todos os filósofos eram professor universitário. Quando chegam no tempo de Descartes, já quase nenhum é professor universitário. Né? Descartes não é professor universitário, Leibniz não é professor universitário, Bacon não é professor universitário, todos eles. Então, essa filosofia extra-universitária aparece em reação a uma filosofia, a um ensinamento excessivamente burocratizado. Claro que depois acontecem outros desenvolvimentos. Quando você tem, entre o fim do século XVIII e o começo do XIX, você tem um florescimento filosófico extraordinário na Alemanha. Como é que você explica isso aí? Leia a introdução da filosofia da mitologia do Schelling, e ele diz: a nossa sorte aqui na Alemanha é que nós temos mais liberdade de ensinar qualquer coisa que nos dê na cabeça do que temos no resto da Europa. Então, este florescimento do romantismo, do idealismo alemão, foi por causa do quê? Da liberdade. Então, ou seja, da ausência de regulamentos controladores e castradores. Você veja, o simples fato de, em plena época de glória do cientificismo, o sujeito se atrever a dar um curso de filosofia da mitologia, já é um negócio incrível. Quer dizer, ele vai estudar mitologia. Essa liberdade da Universidade Alemã não durou tanto assim. Quando chegou no começo do século XIX já não estava bem assim. Mas na Áustria ainda estava. Então, este assunto, vamos dizer, da deformação da imagem do cosmos, pelo que mais tarde eu viria ler no professor Volkswagen com o nome de bifurcação, foi um dos primeiros pontos que me chamaram a atenção. E eu entendi que a reconquista da ciência do simbolismo era uma coisa fundamental. Porém, tudo isto no mundo ocidental cristão tinha desaparecido. Eu só encontrei bom material sobre isso na obra de um muçulmano que foi o René Guénon.
E eu disse, isto é uma vergonha. Como é que perderam isso? Como é que o pessoal católico perdeu isto? E tem agora que receber de volta da mão do muçulmano. Isso é muito humilhante. Mas aconteceu. Não há outro autor que domine o simbolismo melhor do que o Guénon. Então, o simbolismo de todas as tradições religiosas, ele conhece praticamente todos os símbolos e ele sabe lidar com todos eles. Também, a partir daí, eu li o livro de um discípulo dele, que é o Titus Burkhardt, sobre a alquimia, e eu comecei a entender pela primeira vez do que se tratava na alquimia. A alquimia é uma leitura simbólica de fenômenos físicos. E se você não entende isso, químicos. Eles não são processos químicos e não são processos físicos, são as duas coisas inseparavelmente. E esta impossibilidade de separar o físico do psíquico é que era o segredo e o valor da cosmologia antiga, e que se perdeu totalmente no mundo moderno. Justamente porque se perdeu, quando chega no século XX, você tem o quê? Você tem o despertar dos mágicos, tem a bruxaria toda à volta de uma vez. E você vê, então, físicos e matemáticos caindo de joelhos na frente de charlatães. É o caso do David Bohm, o livro A Eternidade e a Ordem Implícita. Aquele livro é um besterol esotérico do começo ao fim. São física. E leu lá uns livros de simbolismo extremo oriental e ficou... Ele diz, por exemplo, que no mundo aristotélico os conceitos são coisas estáticas, mas na realidade tudo está em constante transformação. Então elas não têm o ser, elas têm o sendo. Eu digo, é? Isso quer dizer que, por exemplo, o conceito de vaca é estático? Se o conceito de vaca fosse estático, a vaca não poderia andar. Você dizer que um conceito de uma coisa é estático ou dinâmico é inteiramente absurdo. Porque o conceito de uma coisa é a explicação do que ele é em todos os momentos e possibilidades do seu desenvolvimento. Tanto assim, uma vaca morta é vaca. A vaca que vai nascer no ano que vem é vaca. O conceito não tem nada a ver com o estado temporal da coisa, meu Deus do céu. Portanto, ele não é nem estático nem dinâmico. Estático e dinâmico são critérios que se aplicam a coisas e não a conceitos, meu Deus do céu. Como é que um sujeito formado em física, professor universitário, não sabe isso, que é coisa lógica elementar? Você entende como eu fui perdendo confiança nesse pessoal que pretende falar com a autoridade científica? Perdi totalmente. Hoje não levo esse pessoal a sério de maneira nenhuma. E hoje, quando eu vejo o diretor da revista Lancet, que é a revista médica mais famosa do mundo, e mais conceituada do mundo, dizendo que 50% dos trabalhos médicos são charlatanice, 50%. Eu fui editor da revista médica. E eu vi o que determinava a escolha dos assuntos, o que determinava é o anunciante. O sujeito fabrica tal remédio, então ele quer que fale coisas que indicam esse remédio. Pronto, acabou. Era simples, assim. E na época eu conheci o Dr. Carlos da Silva Lacarce, que era secretário da Saúde em São Paulo, catedrático de doença epidemiológica na USP. E ele tinha acabado de escrever um livro chamado Doenças Iatrogênicas. É um livro de 1000 páginas. Doença iatrogênica, doença causada pela medicina. Então ele dizia o seguinte: a iatrogenia causa mais doença do que qualquer outra coisa no mundo. Eu digo, opa, está ficando perigoso, né? Então, nós temos que entender que a autoridade científica, a expressão autoridade científica só pode significar a confiabilidade potencial de um determinado cientista ou de um determinado grupo de cientistas. E não a autoridade de proclamar a verdade. Isso não existe. Ninguém no mundo tem que passar por ela. Tá certo? Mas o máximo que você vai conseguir é ter essa imagem de confiabilidade. Eu espero que eu tenha alguma confiabilidade para vocês. Quer dizer que tudo que eu estou dizendo é verdade? Meu Deus, que garantia eu posso ter disso? Eu posso só garantir que eu fiz o melhor possível para acertar tal ou qual coisa. E que talvez tenha acertado melhor do que fulano ou fulano, mas proclamar as coisas com autoridade definitiva, não tenho capacidade para isso. Né?